Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo, assim, um tema que eu, quando descobri assim que tinha, eu achei muito importante trazer pro canal, justamente para agregar no conhecimento de vocês, para que vocês repassem pros pais de vocês, pros irmãos mais novos de vocês, pros mais velhos também, pros amigos, para que vocês tenham mais conhecimento, mais entendimento do assunto. Às vezes o pai ou a mãe que tem às vezes a mente mais fechada, aquela mente assim, aquela cabeça um pouquinho mais quadrada para certo assunto, você chega e fala: olha mãe, lê esse livrinho aqui, né? Dá uma olhadinha aqui dessa forma, desse ponto de vista. Você mostrando desse jeito, a pessoa talvez tenha um outro ponto de vista. Então eu venho trazer esses livros com certos temas que são considerados tabus, certas coisas assim de preconceito, racismo, ditadura, críticas, coisas assim que a gente vê na sociedade, mas que quando a gente procura saber, geralmente a gente não tem aquele entendimento fácil, aquela coisa assim dinâmica, aquela coisa lúdica, fácil de entender. Se você pega, por exemplo, um livro para você entender uma ditadura, você vai pegar um livro desse tamanho, às vezes você vai ler mil páginas lá e no final você vai pensar, tá, e afinal o que é, né? O que foi que eu li? Então, eu trouxe aqui pro canal livros infantis que tenham esse tema. Sim, gente, livros infantis. Porque assim, às vezes você vai numa ala infantil, na livraria, e você acha ouro. Eu, assim, na área infantil, se deixar, eu pego vários, eu tenho, assim, vários na minha wishlist. Eu gosto de livros infantis porque eu acho que eles têm bastante ensinamentos pra gente, porque a criança, ela é um ser puro, ela não tem a maldade. Então, às vezes, você vendo as coisas de um ponto de vista de uma criança, às vezes você tendo um aprendizado ali, de um ponto de vista de uma criança, você acaba tendo muito mais conhecimento, aprendendo, sabe, absorvendo muito mais conteúdo do que você tendo do ponto de vista adulto, que já vem com aquela carga. Então, por isso que eu trouxe hoje alguns livrinhos. Olha, eles são todos assim fininhos e eu trouxe de vários temas para que a gente possa assim ter essa discussão legal e que vocês possam ter esse entendimento. Eu não vou me aprofundar muito em cada um, depois eu vou deixar aqui a minha recomendação, mas eu espero muito que vocês gostem. Então vamos pro vídeo? Então, olha, eu vou começar com esse daqui, Meu Crespa de Rainha, da Bell Hooks, ilustrações da Cris Rasca. E assim, gente, esse livro eu achei ele uma gracinha, porque ele me lembrou muito uma situação recente mesmo, agora do BBB. Quem nem precisou assistir assim pra acompanhar e às vezes até saber o que aconteceu, que foi com a filha da Poca. Ela sofreu muito preconceito aqui fora por conta da mãe lá dentro do reality, por conta do cabelo dela. Começaram a falar que o cabelo dela era solã, era bombril, sabe? Xingaram a menininha por conta do cabelo. Então eu trouxe esse livro aqui justamente pensando nesse acontecimento que teve há pouco tempo atrás, sabe? E assim, gente, os cabelos afro, né? Esse tipo de cabelo não é só porque não é o padrão da sociedade que ele deixa de ser bonito. Então aqui ele mostra isso pra gente e principalmente criança, gente. Quantas criancinhas você não vê chegando da escola chorando porque elas não querem mais ter aquele cabelo, porque as menininhas zoaram, porque elas se sentem feias. Então aqui eles falam que ele é macio como algodão, que ele pode ser usado como moicano, que ele pode ser usado como topete, que ele pode ser usado com turbantes. Olha, então ele vai mostrando assim vários desenhos, várias formas, com vários penteados de coque. Ele vai dando vários exemplos para que a criança ela não se sinta mal com o cabelo dela. Entendeu? Então assim, esse livro aqui eu achei ele bem legal, porque ele em nenhum momento ele passa pano pro cabelo, tanto que ele fala pichain sim, sabe? Então eu amei esse livro,
porque as crianças, elas se sentem mal. Criança, você sabe como elas não têm noção assim da fala, por mais que elas têm a pureza na fala, mas os adultos não têm. Então, às vezes elas escutam os pais falando e elas vão e repetem. Então, eu acho necessário as crianças assim, que têm esse tipo de cabelo, terem esse livro em casa para elas saberem que os cabelos que elas têm são tão bonitos quanto um cabelo liso. Então, esse livro aqui, gente, eu achei uma gracinha e eu decidi trazer ele como um tipo assim de preconceito, justamente usando o exemplo da filha da Poca que aconteceu recentemente. O próximo livro que eu trouxe é esse daqui do Ernesto, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo. Eu trouxe esse livro aqui referente ao bullying, tá? Porque ele vai falar do bullying, ele vai falar da fofoca, ele vai contar a história do Ernesto. Olha, eu vou passar aqui um pouquinho pra vocês verem como é. Ele vai contar a história do Ernesto, vai falar que o Ernesto, ele é muito bagunceiro, ele é muito egoísta, ele é muito solitário, ele não conversa com ninguém. Todos os capítulos é assim, ó. Dizem que o Ernesto é egoísta, que ele não liga para as outras pessoas. Então, assim, todas as páginas é assim. Dizem que o Ernesto é tal, tal, tal. Dizem que... E aí, do nada, a história acaba. Do nada aparece fim. E aí você vira a página, tem a continuação. E aí fala, você não gostou do fim dessa história? Muitas vezes é assim que acaba. Porque você não sabe o outro lado. Você não sabe o lado do Ernesto. Você não sabe como realmente é o Ernesto. Você não sabe como o Ernesto tá. E aí o livro, no final, ele dá a chance de você contar... dizer algumas palavras pro Ernesto, sabe? As crianças, né? Elas têm a oportunidade de dizer algumas palavras pro Ernesto, de consolar, falar, mudar a história dele no final, porque ele fica muito triste. Então, assim, ele fala muito, ele retrata muito a nossa vida real adulta, que é a fofoca. Então, disseram que fulano fez isso, disseram que fulano fez aquilo. Então, aí vai, né, o fio de telefone que a gente brincava quando era criança. Vai indo, vai indo, vai indo, e você não sabe como aquela pessoa fica no final, o que a fofoca faz com a vida daquela pessoa. Então a gente tem sempre que estar pensando nisso, sabe? Como que aquela pessoa fica, né? Esse livro, ele vai se encaixar no bullying, né? Como que a vida daquela pessoa vai ficar após tantas pessoas falando coisas horríveis dela, inventando, né? E ainda aumentando, porque o telefone é sem fio, chega uma hora que ele não tá mais... na mesma história, né? Um fala pro outro, aí o outro aumenta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí como que essa pessoa fica? Então vai formar uma bola de neve. Então esse livro aqui vai abordar as duas coisas, e ele é muito bom para criança, porque a criança aprende desde nova, né? Desde ali de pequenininha, que ela não pode julgar, que ela não pode fofocar, que ela não pode inventar, que é feio. Então que esse livro aqui, ele ajuda bem as crianças nessa parte. Esse daqui, gente, eu achei ele demais, sério, ele é bom, ele se encaixa assim mais na parte de identidade de gênero, tipo assim, você saber quem você é. Então esse daqui, ó, Pode Pegar, da Janaína Tokitaka. Ele é assim sensacional, ele passa uma mensagem muito da hora pra você. É muito bom pra aquela pessoa assim que tem aquele preconceito que menino não pode usar certa roupa, menino não pode usar certa roupa. É isso que esse livro vai mostrar pra gente, tá? Se você visse dois coelhos, um coelho estaria de roupinha assim, sabe? Terninho assim, roupinha de homem. E a coelhinha estaria assim, de tutu, né? Roupinha assim mais bonitinha, rosinha. Você identificaria a coelha, mulher, porque ela estaria de rosa, tutuzinho, e o homem porque ele estaria com roupa de homem, segundo o que a sociedade ensina pra gente desde sempre, o que é roupa de homem e roupa de mulher, certo? Mas e se os coelhos trocassem? Você saberia identificar? Tipo, eles trocaram de roupa. Então, qual que é o coelho homem, qual que é o coelho mulher? Por que eles trocaram de roupa? Você saberia identificar o coelho? É isso que esse livro mostra pra gente. Ele mostra que às vezes não tem nada a ver
sabe, isso da roupa. Mostra aqui que essa coelhinha, ela empresta o salto alto dela pro coelho pegar fruta na árvore. E aí ele gosta de se sentir mais alto. Ele está usando o salto simplesmente porque ele gostou de se sentir mais alto. Não porque ele é gay, mas porque ele gostou de se sentir mais alto. Do mesmo jeito que ele empresta a calça dele pra ela, mas aí vocês vão pensar, né, no sentido sexual, mas não tem nada a ver disso, né, o coelho lá sem calça, mas não tem nada a ver disso, porque depois ele aparece com outra calça. Mas aí ele empresta a calça dele pra ela e ela coloca como capa. E aí ela se sente uma super heroína. Ela também dá o tutu dela pra ele e ele se fantasia. E eles trocam de roupas e assim, brincando, eles se fantasiam. Mas assim, eles se sentem bem fantasiados. Não porque ela quer ser homem e ele quer ser mulher, mas brincando, em fantasia. E aí chega um adulto e vê um coelho adulto e vê os dois coelhos crianças. Nessa, né, o coelho, né, homem, até então de salto, e ela com a calça dele, né, brincando de super-herói lá e tal. E aí ele acha um absurdo, né? Ele fala, que é isso, né? Você tá com roupa de mulher, você tá com roupa de homem, não sei o quê. E aí começa a chover e ele pega um chapéu feminino. O coelho dá um chapéu feminino e fala, pega pra você, pode pegar. E aí ele coloca e aí ele se sente bem com o chapéu. E aí no final aparece o coelho adulto todo fantasiado assim também. Eu vou até pegar aqui, olha, aparece ele com o tutu também todo fantasiado, porque ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é homem. Então assim, não vai ser um tutu que vai deixar ele menos homem, não vai ser um chapéuzinho de bolinha que vai deixar ele menos homem, tá vendo? Não vai ser a coelha que vai ficar menos mulher. Então é isso que esse livro, ele quer mostrar pra gente. E ele é muito legal, gente, olha só, tá vendo, ó? Aqui, olha, o coelho com o salto. Então esse livro ele passa essa mensagem pra gente e assim, é poucas palavras, é mais as imagens mesmo, e ele é muito forte, as imagens, e esse final assim é um tapa na cara, sabe? Pra aquela pessoa que não, isso é de mulher, isso é de homem, não tem isso, sabe? É aquilo que você se sente confortável, você no fundo sabe o que você é e pronto. Então eu adorei esse livro e pra quem assim tem essa mente mais fechadinha, dá uma olhada nesse livro que você vai repensar bastante coisa. Próximo, eu escolhi 2 LGBT, que são 2 casos iguais, mas diferentes. Esse daqui são 2 pais e esses são 2 mães, porque sempre, desde assim que eu cresci, que eu vejo assim por aí, que eu me entendo, né, que eu consigo entender as coisas assim, eu vejo esse assunto de adoção e que gays e casais homossexuais, assim, no geral, têm muita dificuldade em adotar por serem homossexuais. E assim, eu acho um absurdo, eu acho assim uma grande porcaria, se vocês querem saber. Porque, gente, eu sou da seguinte opinião, que às vezes um casal homossexual, ele vai dar muito mais amor a uma criança do que um casal hétero. Porque tem muito casal hétero que abandona a criança, que coloca pra adoção, que às vezes, gente, deixa em lata de lixo. Quantos casos já não vimos? Deixa em caixa de papelão, deixa em sacolinha de lixo, na calçada, sabe? Então assim, né, nem é esse o foco, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, esses 2 livros, eles vão mostrar como uma criança pode sim ser feliz tendo 2 mães ou 2 pais. E vai mostrar situações diferentes, tá? Nos 2 livros. Nesse livro aqui, Mãe não é uma só, eu tenho 2. Texto de Nanda Mateus e Rafaela Comisso, ilustrações de Veridiane Scarpelli. Ele vai mostrar uma menina que ela tem as 2 mães e assim, ela vai mostrar a rotina dela, sabe? Assim, uma mãe é aquela que vai passear, que gosta mais dos esportes, a outra é a que gosta mais de ler livro, sabe? Ficar mais juntinha,
sabe, ficar ali mais junto, a outra gosta mais de jogar videogame. Então assim, vai mostrar mais essa rotina. Mostra bem isso. E esse daqui, Minha Família é uma Festa, do Fernando Batista, ilustrado por Remo Marini, vai mostrar também a rotina, mas vai mostrar como os dois pais estão sempre presentes e assim, vai mostrar bastante os amigos da escola também e como os amigos da escola acham da hora. Vou mostrar assim a reação não só da criança em ter dois pais, mas a reação dos amigos em saber que o colega tem dois pais, que o colega tem pais homossexuais. A criança ela não vai ter a maldade de pensar que o meu amigo tem pais gays. Ela vai pensar, nossa, o meu amigo tem dois pais. E é o que mostra aqui. Ele fala, nossa, você tem dois pais? Eu queria ter dois pais, porque a minha mãe ela é muito brava, o meu pai ele é muito mais legal, sabe? Mostra aqui. Aí fala, o meu pai ele deixa eu fazer muito mais coisa, a minha mãe não deixa eu fazer tanta coisa, minha mãe ela é muito mais séria que meu pai ele brinca mais comigo e você tem dois pais. Então assim, ele mostra muito mais esse lado, sabe? Esse daqui ele não mostra tanto, ele mostra mais rotina. Esse daqui ele mostra mais a reação assim de outras crianças em relação a ver assim um colega com dois pais. E mostra o carinho, o cuidado que os pais têm também com a criança. Nos dois livros vai mostrar o carinho, o cuidado que os pais têm com a criança como se fosse pai e mãe, sabe? Eles deixam isso claro, que é como se fosse pai e mãe normal, só que a diferença é que é dois pais e duas mães. Então eu achei bem interessante trazer isso aqui pro canal, porque tem muita gente que fala, ai, criança não pode ver, mas aí pode ver lá, gente brigando, xingando, pode ver, nossa gente, tanta coisa pior, principalmente em relação a canais aí que passam coisas horríveis, passam crimes, passam brigas, passam cenas mais 18 com casais héteros, porque hoje em dia assim já se perdeu a vergonha na cara, mas não pode ver dois homens juntos, duas mulheres juntos, porque aí a criança vai crescer querendo isso. Então eu trouxe isso daqui porque infelizmente ainda é um tabu, mas mostra o carinho que podem sim ter com as crianças, independente de ser dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, enfim. Então tá aqui, acho interessante ler esses livrinhos aqui, caso você esteja passando por essa situação. Eles são bem legais, as ilustrações são lindas. E tá aqui minha recomendação. Os próximos, gente, eles são, na verdade, assim, um conjuntinho, né? Tipo uma sériezinha, sabe? Eles são 4. E aí vem as mulheres e os homens, o que são classes sociais, a ditadura é assim e a democracia pode ser assim. Esses aqui, eles são assuntos mais sérios para criança assim poder já ter um pensamento mais sério das coisas, sabe? Um pensamento mais, vamos dizer assim, meio político das coisas. Então assim, eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada um. Esse daqui da democracia, ele vai explicar com ilustrações, né, com exemplos, que a sociedade assim, ela vai poder pensar o que ela quiser, ela vai poder andar com o que ela quiser, ela vai ter a liberdade dela, né, na democracia, só que ela vai ter que respeitar a opinião da maioria. Então, quando um governo ganhar, ela vai ter que respeitar a opinião daquilo e pronto. Então, vai ser bem ilustrado assim, olha, eles são todos bem ilustradinhos, são todos bem explicadinhos. Quando chega aqui no finalzinho desses livrinhos, o que eu adorei, ele compara a democracia antigamente e a democracia hoje, e aqui ele tem questões para criança. Então assim, para ver se a criança entendeu realmente o que ela leu. Então eu adorei isso, depois eu mesma fiquei respondendo a questão assim, como se eu tivesse, sei lá quantos anos, né? Eu mesma fiquei respondendo mentalmente. Depois, esse daqui, a ditadura é assim. Ah, eu nem falei, né? É da equipe Plantel Ilustrações Miquel Casal. Michael Casal, não sei. Esse daqui da ditadura vai ter várias ditaduras aqui que já existiram.
E aí vai falar que é uma pessoa só que decide assim que vai governar tudo, que manda por tudo e que está acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de juiz, de tudo. Ele é o centro, ele é o poder. O poder dele só acaba quando ele morre ou quando todo mundo, assim, todas as forças se reúnem e decidem, né, tirar ele e ele pica a mula de lá. Explica direitinho, tem as questõezinhas, todos são assim. Tem esse daqui, o que são classes sociais. Ele vai explicar o que é a classe alta, o que é a classe média, o que é a classe média baixa, o que é a classe baixa. Gente, ele vai explicar vários tipos de classe. Ele vai explicar assim com exemplos mesmo. É muito bom esse daqui. Esse daqui foi um dos melhores. Eu gostei bastante desse. E aí também, ó, é ilustrativo esse. Olha. Aí tem aqui no final a comparaçãozinha, ó, e, opa, as questõezinhas aqui, ó. Tem algumas que eles deixam até em aberto, sabe? Não é nem pra assinalar, eles deixam em aberto assim pra você refletir, depois discutir com o grupo. E aí, esse daqui, as mulheres e os homens, esse daqui é o melhor desses todos aqui, eu adorei esse. Porque ele explica bem assim que o homem já cresce assim pra ser o valentão, pra não chorar. Ele cresce assim pra se vestir mesmo que nem homem. A mulher ela já cresce pra ser delicadinha, pra se vestir com todo vestidinho, pra não falar palavrão. O homem ele cresce pra ser o dominante, dono de empresa. A mulher ela serve pra ser a funcionária da empresa do homem. O homem ele cresce pra ser o advogado, o engenheiro. A mulher ela cresce pra ser a médica, a enfermeira. Então ele vai explicar bem isso. Ele fala que nada disso é verdade no final, que as mulheres não são obrigadas a obedecer o homem, que às vezes tem mulheres muito mais inteligentes do que homens, ao mesmo tempo tem homens também que são mais inteligentes que mulheres e que isso não tem nada a ver. E aqui fala antes e hoje em dia, tem perguntas. Esse daqui ele é muito bom mesmo, gente. É um tapão na cara aí de quem é machista. É, daquelas feministas extremas também, que também xingam todos os homens, que desvalorizam eles. É ótimo esse daqui, gente. Eu adorei esse. Então, esses 4 aqui, ó, eles realmente valem a pena. Esse conjuntinho aqui. Tem aqui, até aqui atrás, ó, o conjuntinho completo. Esses são muito bons mesmo, são super bem explicativos. E aí, às vezes você pega um desse daqui, por exemplo, da democracia. Você quer saber sobre a democracia, super bem explicativo. Esse daqui, gente, ele é ótimo e às vezes você quer saber dele, você às vezes pega um brochurão desse, você não entende nada, e esse daqui você pega, lê assim, 10 minutinhos, você entende tudo, sabe? Nem 10 minutinhos, gente. Isso daqui eu li acho que em 3 minutos. Muito rapidinho. E é ótimo mesmo. E aí, por último, esse daqui eu achei super fofinho, né? Esse Karl Marx aqui, pititico. Olha só, gente, que gracinha. E aí, esse daqui, O Capital para Crianças, adaptação do texto, Joan R. Riera, ilustrações Liliana Fortune. E aí ele vai explicar certinho, né, a divisão do lucro para o trabalhador e o empresário. Ele vai explicar tudo, gente, como foi que assim chegaram numa conclusão de divisão de lucros justo, como que os trabalhadores chegaram no consenso, sabe, junto que o preço que eles estavam ganhando pelo trabalho não estava sendo justo. Eles estavam trabalhando mais do que eles estavam ganhando. E o empresário estava tirando muito mais dinheiro e eles não estavam tirando nada. E eles foram conversar, fizeram lá um protesto. Enfim, e aí eles explicam tudo certinho aqui. Esse daqui, gente, é uma gracinha pra criança, porque é o Karl Marx contando pra criança. Então, assim, ele vai contando realmente em forma de historinha. E aí você pode contar em forma de historinha como se fosse você contando. Então assim, ele é excelente, ele é muito bom. Eu gostei bastante dele. Olha. E ele também é bem curtinho e é rápido, gente. E é fácil de entender. Olha. Não só para criança como adultos, que às vezes ainda têm dificuldades, porque na escola às vezes eles querem explicar de uma forma tão complexa e aí você chega e pega um livrinho desse e ó, numa sentada você já entendeu. Então ó, esses aqui são os livrinhos, né, que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações, tá? Eu queria agradecer a Vamos Ler por ter me dado a oportunidade de pegar esses livros. Todos eles vocês vão encontrar lá, tá? O site deles é www.casavamosler.com.br.
Lá você vai encontrar todos eles e muitos outros desse estilinho, assim. Esse daqui, gente, são só alguns que eu peguei, assim, como críticas mesmo, pra dar aquela, assim, aquela pontadinha, né, aquela cutucada pra vocês verem que não é só livros adultos que trazem essa realidade, que trazem esse tema. Às vezes você pega, assim, um livro infantil que é gostoso de ler, é didático, você entende muito mais fácil e aí você consegue tirar muito mais proveito lendo, né? Você consegue tirar muito mais conhecimento. Passem esse vídeo, compartilhem para as pessoas saberem que tem desses livros, para que elas entendam, saiam fora da caixinha, né? Para que elas vão atrás desses livros, se libertem desse pensamento fechado, para que elas procurem, né? Entender, se atualizar no mundo em que vivemos e respeitar todo mundo, né? Respeitar o cabelo, respeitar as pessoas, respeitar os gêneros, respeitar tudo, né? E entender um pouquinho de cada assunto, né? Porque esse livro aqui, ele não é só para as crianças, né? É para os adultos também, talvez. Nessa época aqui que estamos vivendo, estamos vendo, assim, bastante coisas que às vezes esse livro aqui está sendo até mais para os adultos do que para as crianças, né? Então, assim, indiquem. Mandem esse vídeo aqui para as crianças, para os seus irmãos, para os seus pais, e mandem aí para todo mundo, porque não vai ser perda de tempo. Comprem eles, porque eles realmente valem muito a pena. Eu amei eles e com certeza, assim, não foi uma leitura perdida. Eu aprendi muito com cada um e eu com certeza indico de olhos fechados ele para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal, me siga no Instagram, @cantinholiterário_. Um super beijo e até o próximo vídeo.